Oi, eu sou o Renato e você está ouvindo o Interpretoteca, um podcast sobre interpretação e literatura que funciona como um arquivamento do que eu pensei sobre uma determinada obra. Fazer podcast sozinho, ele funciona como uma espécie de ataque de esquizofrenia controlada. Porque ao mesmo tempo que eu tenho que tentar ser natural, eu não posso perder a linha 100%. E eu tenho que falar como se eu estivesse falando com alguém, porque você é alguém. Mas nesse momento, você é uma câmera que eu mal consigo ver porque tá escuro. De um celular que tá em cima, de um tripé que tem um pé só e tá grudado em um carrum com várias coisas em volta. Então, meio, tipo assim, é uma coisa confusa. Entende? Lembrando então, antes da gente começar o episódio, sobre o canal do YouTube. Todos esses videocasts, podcasts, eles estão no nosso canal do YouTube. Se você procurar Interpreteoteca Podcast, você vai achar lá no YouTube o nosso canal, onde todos os vídeos são postados. Algumas pessoas preferem ouvir por lá, talvez via YouTube Music, não sei se funciona, mas tá lá, né? Só pra saber. Outra coisa é o e-mail, tá? A gente tem um e-mail do Interpreteoteca. Já recebemos um e-mail aqui com um elogio que eu não lembrava disso, sabia? Eu fui acessar o e-mail agora, não tinha nada, mas eu lembrei dessa mensagem que a gente recebeu e eu fiquei muito feliz de lembrar disso. E esse é o próprio objetivo desse podcast, sabe? Poder lembrar dessas coisas que foram uma vez importantes. Porque querendo ou não importa quantos livros você leia, você vai se esquecer deles. Você vai esquecer o que você sentiu, você vai esquecer o que você leu, a história, o plot, você vai esquecendo essas coisas, isso é normal. E para isso que serve esse podcast, de uma forma que eu possa relembrar esse tipo de coisa. E é isso. Vamos pro episódio. Eu preparei aqui então o meu cappuccino e a gente vai estar conversando hoje sobre a Sociedade do Anel. Vamos primeiro falar um pouco sobre a obra, tá? Sobre o que eu sei. Já que o objetivo do podcast é falar sobre a minha interpretação, eu faço questão de não ir muito atrás de informações secundárias ou informações de terceiros, assim, sobre o que o Tolkien achava, ou sobre o que os leitores geralmente falam. O pouco que eu tinha, né, que eu sabia sobre a obra, é que ela tem muitos paralelos com a guerra, né, com a Primeira Guerra Mundial. Eu assisti a filmografia do Tolkien, ou a bibliografia do Tolkien, sei lá como é que chama, há uns anos atrás. Eu achei muito bom, achei um filme legal, assim, sabe? No quesito de quem gosta da obra, quer saber um pouco mais sobre a história do autor. Provavelmente tem coisas ali que não são verdade, né? E isso é uma pena, porque perde total o sentido da bibliografia do cara. Muitos leitores comentam que o livro tem essa extrema ligação com a guerra e de um certo lado é impossível você escrever coisas sem conhecer elas, né? É uma dica até que escritores dão para escritores iniciantes. Escreva sobre o que você sabe. E talvez foi isso que o Tolkien fez de forma indireta, né? Apesar dele negar até hoje, pelo que eu fiquei sabendo, sobre essa ligação com a Primeira Guerra, né? Com a guerra que ele lutou. Mas é uma coisa que eu vou trazer aqui vez ou outra durante esse episódio. Então, o livro começa assim, o aniversário do Bilbo, e ele diz que vai embora e vai deixar tudo pro Frodo. Essa questão da herança e etc. Tem toda uma questão da relação do Frodo com o Bilbo, né? Eles têm toda uma questão ali que era o sobrinho preferido dele, uma coisa assim. Quando eu assisti o filme, quando eu era criança, eu tô sem assistir O Senhor dos Anéis há muito tempo, porque eu tava esperando ler a obra antes de ver o filme, porque eu queria ter uma experiência quase original, assim mesmo, sabe? Então por isso que eu tô há tanto tempo sem assistir o filme. Mas eu lembro que na época que eu assisti o filme, eu jurava que era filho dele, mas não é, tá? Então eu vou ler aqui algumas anotações que eu fiz e comentar um pouquinho sobre elas enquanto a gente fala sobre o livro.
Mas daí, como você viu, o Gandalf fala pro Frodo que ele tem que levar esse anel. E ele vai levar esse anel pra Valfenda, né? E ele parte ali com alguns colegas dele. E a gente vai comentar muito sobre os personagens também, tá? Boa parte da trama é em volta dos personagens, né? Querendo ou não. A gente vai comentar também sobre a questão da leitura, que eles falam que é muito tediosa e etc. Mas a gente vai ter uns pontos para isso, tá? Antes de a gente começar a falar sobre a obra em si, eu queria comentar sobre essa edição em específico, da HarperCollins. Ela é uma edição muito bonita, assim, de verdade. Ela tem uma capa fosca com detalhes meio espelhados, assim, eu diria, nos anéis. Ele também tem uma gravura em élfico na parte de cima e na parte de baixo. E ela é um baixo relevo, assim, é bem bonito. Na parte de trás do livro tem a entrada de Moria, se eu não me engano, que é um cenário, assim, bem único. Pra falar a verdade, é um cenário bem interessante. Eu gostei deles terem escolhido essa pintura para representar o fundo do livro. E quando eu vejo a continuação, né, do box aqui, eu fico pensando sempre sobre que lugar é esse, sabe? E eu acho isso muito interessante. E isso instiga a leitura, assim, de certa forma. Você vê aquele verso e pensar, onde raios eles vão passar por isso aqui, sabe? E eu espero ver eventualmente esse ano aí sobre os próximos capítulos. Essa edição ela começa com cerca de 50 páginas sobre a história das edições, algumas notas sobre o texto, notas sobre as traduções, mudanças nas traduções que foram ocorrendo com o tempo, como é difícil fazer uma tradução de alguma coisa assim, porque são tipo 1.200 páginas. Ele traz diversas notas, a maior parte eu li por interesse mesmo, mas é uma coisa que eu não tenho o costume de fazer, é ler essas partes extras. As obras da Dark Side geralmente tem bastante disso. Então você vai pegar, por exemplo, Drácula, que tem 300 páginas, e o livro ele vai vir com 500 páginas, porque ele tem 200 páginas sobre o Drácula, sobre o autor, sobre os filmes, sobre as adaptações, sobre as notas do autor, etc. O que é muito interessante para quem realmente se interessa, né? Então, no caso, eu me interesso um pouco mais sobre a obra do Senhor dos Anéis, e por isso que eu li boa parte dessas anotações, mas não é um costume meu. Tanto que o Retrato de Dorian Gray, que foi outro livro que eu li, eu nem lembrava de ter lido esse livro, pra falar a verdade. O Retrato de Dorian Gray, ele vem com diversas anotações, entrevistas, etc, que eu acabei não lendo. Se um dia eu me interessar um pouco mais sobre a obra, eu vou ler. O Drácula eu espero reler ele e poder trazer essas, né, poder reler essas anotações dele, porque realmente as anotações do autor é muito interessante. Vou ter que dizer aqui. Uma coisa que eu sempre vi sobre os hobbits, e aí eu acho que eu tenho algumas anotações sobre isso, sobre os hobbits em específico, que eu vou comentar depois, essa questão deles serem tratados como muito como crianças, assim, mas ao mesmo tempo bastante como conservadores, sabe? Dá pra ver que eles são muito conservadores em muitos conceitos ali. Então, lá no começo do livro, né, ele comenta sobre as andanças do Bilbo não, perdão, sobre as andanças do Frodo, ali entre ele receber a herança e ele partir pra viagem. Tem um tempo que ele fica esperando o Gandalf, se eu não me engano, e etc. Dá pra ver que ele gosta, assim, de andar pelo condado, mas que ele se sente muito preso. E ele não se sente muito preparado pra sair dali, sabe? Ele quer seguir os passos do Bilbo como sendo o seu quase o seu mentor, né? Mas como ele sendo um sucessor do Bilbo, tanto pela questão da herança e etc, ele quer seguir o caminho do Bilbo, ele quer seguir os passos do Bilbo, porque todo mundo ali, né, principalmente o Sam e eles vangloriam bastante as aventuras do Hobbit, né, que se passaram ali no livro. E eles querem seguir esse mesmo passo, porque eles veem o mundo ali fora. Porém, dá pra ver nas descrições que o Tolkien faz que ele não se sente 100% preparado para seguir esses passos, sabe? E isso fica bem claro. Mas é interessante como que ele demonstra isso, sabe? Como que você vai ter, né? Se a gente fosse colocar isso no molde da
É Lenda do Herói que eles chamam? Eu não lembro como eles chamam, mas tem esse caminho de passos que todo aventureiro, né, passa, assim. Que é uma coisa que dá pra ver em vários animes, dá pra ver em várias obras, tipo Star Wars, etc. Que é o caminho do herói, assim, por assim dizer. E como que você vai ter esse caminho se o herói não quer sair dali, sabe? Então é interessante que ele sai dali tentando seguir os passos do Bilbo, né? Mas ele só pretende ir até Valfenda no começo. Pelo que eu me lembro era isso, sabe? Ele não pretende ir até o final, ele nem sabia que ele teria que ir até o final, pelo que eu me lembro aqui da obra, tá? Outra coisa que eu anotei aqui, que é muito interessante, né, e é uma coisa a se notar durante qualquer tipo de leitura, e é uma coisa que demonstra o talento, assim, né, as habilidades de escritor do autor, né, mas eu anotei aqui as falas que personificam. Então é interessante como o Tolkien consegue dar personalidade para cada personagem através do jeito que eles falam. Tanto o Sam, que tem um jeito mais educado, reverente ali, se colocando sempre um pouco mais para baixo, né? Sempre sendo reverente a quem tá em cima, ao Frodo, ao Gandalf. O Gandalf, que tem um jeito de falar ali meio misterioso, porém ele é sempre muito assertivo, sempre muito sábio. Não só a escolha de palavras, mas a escolha de vírgulas, a escolha de intenções ali nas falas. Isso é muito, muito legal de ver. Que às vezes você tá lendo um diálogo, você não sabe de quem que é. Pelo jeito que a pessoa fala, você consegue adivinhar ali, sabe? Isso é uma característica muito boa, assim, pra se ter nos seus personagens. Isso dá uma profundidade muito boa no personagem. Os elfos, no Hobbit, né, pelo que eu lembro do Hobbit, os elfos eles têm duas passagens ali, né? Que é a fuga era de Valfenda que eles fugiam? Acho que era, né, no Hobbit. Eles fugiam de Valfenda, não fugiam? Enfim, era essa fuga de Valfenda e o momento que o Bilbo encontrava eles na floresta. E eles ficavam desaparecendo, assim, tal. Mas no, na Sociedade do Anel, a gente tem uma presença muito maior dos elfos. E a gente tem muitas falas com eles. E dá pra ver que eles têm um estilo, assim... Eu anotei aqui como sendo classudo. Mas não é exatamente isso que eu queria dizer, sabe? É uma coisa bem formal, bem intelectual, assim. Como se fosse um alto escalão religioso ou governamental. E é interessante porque eles fazem... né, o Tolkien faz isso de forma a separar essas... Não diria raças, né? Mas esses povos. Através do jeito que eles falam, a intenção que eles falam. E não só os povos, mas cada personagem, né? Falando um pouco mais sobre os elfos, é interessante como a representação deles muda um pouco do Hobbit pro Senhor dos Anéis. O que acontece? No Hobbit, eles são esse povo misterioso, como eles são no Senhor dos Anéis. Porém, não só misteriosos, eles são quase intocáveis, assim, no Hobbit, sabe? Mas no Senhor dos Anéis, ele começa a trazer... Ele começa a caracterizar melhor esse povo, sabe? Como um povo muito antigo, né? Já que eles vivem bastante. Com muito conhecimento acumulado com o tempo. E esse conhecimento, ele é fechado, assim, ele é extremamente fechado para os elfos. Ele é dos elfos para os elfos e apenas, sabe? E é interessante toda essa representação que ele começa a trazer sobre esse povo que sabe muita coisa, tem muitas coisas também, e eles são muito reclusos sobre tudo isso, sabe? É interessante também sobre as guerras que eles tiveram no passado, que são muito relembradas, assim, sabe? Pelo que eu me lembro, eles tiveram guerras com os anões, principalmente, mas eles têm diversos problemas, assim, nessa Terra-média. Tanto que a maioria deles, pelo que é descrito no livro, foi embora da Terra-média, né? Desse continente onde essas histórias se passam. Eu não me lembro agora o nome, mas eu acho que eles chamam de Terra-média mesmo. Então a maioria foi embora, né? Eles emigraram, por assim dizer. E eles pretendem fazer isso de novo se der tudo errado, sabe? Eles mesmos, né? O pessoal de Valfenda, existem poucos grupos de elfos através da Terra-média.
eles fazem questão de deixar isso bem denotado, assim, que é uma coisa não só reclusa, mas bem particular deles, assim. Então, né, ali pelo final do livro também, o Sam comenta que tem alguns... É o Pippin ou é o Sam? Eu não me lembro. Mas um dos hobbits comenta que tem elfos que vivem nas redondezas do condado, mas que eles nunca interagiram com eles, né? Então ele traz esse lance deles serem bem fechados mesmo nessa questão. Eu não lembro se tem alguma outra obra que traz isso também, nesse quesito. Talvez, né, alguma outra coisa traga essa característica dos elfos, mas eu não me lembro muito bem agora. Talvez Skyrim, coisas do tipo. Mas enfim, continuando. Outra coisa muito interessante que eu anotei aqui, ainda bem que eu anotei porque eu já tinha esquecido isso, é como que o destino, desde o começo da aventura deles, o destino é a morte certa. Desde o começo. E aí você vai trazer outra relação com a guerra, né? Mas os hobbits, eles nunca saíram do condado. Eles nunca saíram, praticamente nunca saíram da sua cidade. E nem é isso, nem é uma cidade, é uma vila, né? Realmente um condado. Eles nunca passaram do ponto X. E se eles foram até próximo do ponto X, foi décadas atrás, sabe? Foi durante a infância, etc. Então, eles são essas criaturas muito conservadoras, né? Não são como os elfos, né? Mas eles são criaturas reservadas, assim, também, que ficam ali mais pelas redondezas de onde eles conhecem, eles não migram, eles não se mudam muito, e se eles se mudam, eles vão para um lugar próximo, né? E assim por diante. Então, eles até comentam, né? Ah, nadar no rio é uma loucura. Eu tive um tio que nadou no rio e saiu vivo, né? Então, qualquer mínima mudança, assim, e desafio, eles consideram como uma coisa absurda, assim, né? E aí é trazida essa aventura, que é em direção à escuridão, em direção a um povo que tá querendo escravizar todo mundo, a praticamente um semideus, que é o Sauron, em direção ao lugar mais perigoso da Terra-média. E, cara, eles sabem que é a morte certa, eles sabem que a possibilidade deles voltar é quase zero. E inspirados pelo Bilbo, eles vão, cara. Eles vão e eles não estão nem aí, sabe? E é interessante como o Frodo tem uma questão aí. É uma coisa que todo mundo fala. O Frodo é um péssimo personagem. E a gente vai conversar um pouco mais sobre isso durante o podcast. Mas ele é um personagem muito estranho, assim. Pra um escritor bom como o Tolkien, ele é um personagem muito estranho. Até o Sam, que todo mundo gosta muito mais do Sam do que do Frodo, até o Sam é um personagem melhor do que o Frodo, né? Mas a gente vai falar disso com o tempo. Mas é interessante como o Frodo, ele fala, não, eu vou nessa porra. Eu vou nessa porra até o final. E eu não tô nem aí. E ele tá querendo ao mesmo tempo... Ele quer viver uma aventura como o Bilbo viveu, sabe? Mas ele tá numa época diferente. E ele não tá só numa época de... Ah, vamos atrás de um tesouro. Ele tá no fim dos tempos, praticamente, né? Tanto que não que eu saiba, não tem alguma história que se passa depois do Senhor dos Anéis, sabe? O Senhor dos Anéis é realmente ali o platô dessa guerra, né? Dessas questões de Mordor com os povos livres, né? Outra coisa que eu notei aqui é que os nomes são exatamente o que eles são. Então é interessante. Então você traz essa questão do conservadorismo dos hobbits e como eles são um povo muito simples, assim, que eles não se dão muito trabalho em colocar nomes diferentes nas coisas que eles nomeiam, sabe? No máximo alguma família, assim, etc. Então, por exemplo, tem uma parte no livro ali, eu acho que é em Brandebuck, eu não lembro o lugar, mas tem uma sebe, né? Uma sebe que é cultivada ali para proteger essa terra, essa cidade. E é uma sebe muito alta, muito grande. E o nome que os hobbits deram pra ela é Sebe Alta. É isso o nome. É simples, é direta, é pé no chão, sabe? E é muito engraçado. Essa nomeação que eles dão é muito uma coisa de criança, sabe? Por isso que eu trago esses dois lados do povo, o Hobbit, sabe? Ao mesmo tempo eles são muito conservadores, que eles não querem fazer nada, mas eles são muito criança, que eles dão nomes muito simplistas, assim. Isso me recorre, assim, ao tempo de criança mesmo. Que quando a gente era criança,
né, até hoje, na verdade, tem uma árvore naquela direção, que ela é uma árvore definitivamente grande, assim. Aí a gente olhava pra ela, era maior que todas as outras árvores em volta. Que a gente falava que ela era a maior árvore do mundo. Né? A gente não cresceu com internet pra pesquisar qual é a maior árvore do mundo. Mas a gente olhava pra ela, ela era muito grande, e a gente falava, vamos lá na maior árvore do mundo? Ah, vamos, sabe? E isso é uma coisa que eu vejo muito nos Hobbits, essa nomeação que eles dão. Então, quando você chega no final da SEB, eles chamam esse final de fim da SEB. E é simples, é isso, sabe? Eles não tentam dar um nome pomposo para as coisas, sabe? Tanto que o condado se chama o condado, né? E o rio que fica ali perto se chama o rio. E é uma coisa que tá presente desde o Hobbit, isso, essa nomeação simplista, né? E é para se notar, assim, como que ele tá caracterizando um povo através da forma como eles dão nome às coisas. Isso é, tipo assim, um passo abaixo dessa caracterização, sabe? Então não é uma coisa super jogada, sabe? Realmente, ele tem ali, né? Por ele ser um estudioso de nomes, né? De letras e tudo mais. Ele é um linguista, né? Ele tem toda essa preocupação com o histórico de onde as coisas vieram, de onde os nomes vieram. E ele tem essa preocupação não só com essa parte dos Hobbits, mas com todo o mundo, sabe? E você vai ver isso principalmente no Silmarillion, que é um que eu espero ler eventualmente. Outra coisa que eu notei aqui é sobre esse jeito que o Frodo vê o Bilbo, né? A gente já comentou um pouquinho, mas eu vou adicionar um pouco mais, porque essa anotação é realmente bem interessante. Então eu anotei aqui, né? Não tem uma explicação direta do porquê que o Bilbo passou a herança dele pro Frodo. Era só o sobrinho favorito dele, que ele meio que adotou ali, criou por uns 40 anos, não? Um bagulho assim, não me lembro muito bem quanto tempo. Mas ele passa essa fortuna pro Frodo. E o Frodo, ele se vê como um sucessor do Bilbo. Não só perante a herança, mas perante a aventura, né? Então, apesar do Frodo sentir que ele quer ficar na dele, né? Ficar tranquilo, né? Por esse lado hobbit que ele tem, né? É até uma coisa que é trazida ali no começo do livro do Hobbit, que é esses lados, né? O Bilbo tem um lado mais do pai, que era mais aventureiro, mas tem um lado mais da mãe, que era mais tranquilona. O Frodo passa pela mesma questão, que é a parte dele, Hobbit, quer ficar ali na casa com o dinheiro que ele tem. Ele quer comprar uma casa mais distante. Eu lembro que tinha uma coisa assim. Ele vai se mudar pra lá, não sei o quê. E outra parte dele lembra das histórias do Bilbo e ele quer aquilo ali, ele quer muito aquilo ali, sabe? E esse é o motivo dele sair, assim, na minha opinião. Não é nem pra salvar o mundo, nem nada. Mas é pra ele seguir os passos de Bilbo. Outra coisa que acontece bastante durante a obra é que muita coisa é escondida do Frodo. Por medo do Gandalf, por questões ali do próprio Bilbo. Então, muitas coisas são escondidas dele. Dessa forma que ele acaba sendo mais representado como uma criança ali também. Então, beleza. Muitas vezes durante a obra, ele se lembra desse passado que nunca mais vai existir, sabe? E ele sente muita falta disso. Como se fosse uma infância, né? Era a infância dele, de certa forma, mas ele comenta. Mas agora, seus pensamentos haviam sido levados da escuridão das minas para Valfenda. Para Bilbo e para Bolsão. Nos dias em que Bilbo ainda estava ali. Desejava de todo o coração estar outra vez lá, naqueles dias, cortando a grama ou passando o tempo entre as flores. Jamais ter ouvido de Moria, ou de Mirtil, ou do Anel. Então ele tem essa lembrança, né? Ele fica relembrando isso. E todos os hobbits passam um pouco por isso, sabe? E é uma coisa que eu vou tocar um pouquinho depois do episódio também. Uma parte aqui que eu anotei, que está presente em ambas as obras, não só no Senhor dos Anéis, mas no Hobbit também, é a questão da dualidade do perigo e da aventura, sabe? Então é uma coisa demonstrada desde sempre, que o mundo fora do condado é extremamente perigoso.
né? Tem aranha gigante, tem gigante gigante, tem não sei o que, tem bicho estranho, tem magia, sabe? Tem tudo isso, né? Isso já é sabido desde o Hobbit, mas ao mesmo tempo tem muita coisa encantadora, sabe? Lá fora. Um mundo muito fantástico, um mundo muito que vale a pena ser vivido. E isso deixa uma mensagem de tipo, independente do quanto mal tenha lá fora, vale a pena explorar o mundo, sabe? Ele tem muito a oferecer. Isso é uma mensagem que eu achei interessante, mas ela vai se contradizendo com o tempo. Outra coisa, uma ferramenta de roteiro que é muito interessante e que é muito bem aplicada aqui é a questão de sempre ter algo esperando. Sempre ter um motivo pelo qual eles deveriam ter pressa. Isso é uma coisa que faz muita falta em muitos filmes, assim. E dá pra ver que muitos filmes sofrem disso. Não só filmes, mas jogos também. Mas no começo, eles precisam se apressar porque Gandalf vai estar em Valfenda. Ou provavelmente estará em Valfenda. Depois eles precisam se apressar porque se o anel não for destruído, os inimigos vão invadir as terras aliadas e vai conquistar tudo, né? E isso é uma ótima ferramenta assim para manter as coisas num ritmo interessante, sabe? Então, quando eles chegam em Valfenda, é meio que uma pausa. Eles têm ali um momento de pausa que passam uns 2 dias ali. Então, ele consegue interpolar momentos de ação com momentos de descrição, com momentos de espera e assim por diante. É uma estrutura muito bem feita. Se você fosse dividir esses bloquinhos e categorizar eles, você vai ver que cada, vamos dizer, parte assim, sempre tem algo esperando, algo à frente, algum motivo para se apressar. Sempre tem esses momentos de ação, sempre tem esses momentos de ação e depois um momento de calmaria. Ele é muito bom nessa questão de ritmo, sabe? E isso é uma coisa bem legal. E isso te ajuda a ler mais também, sabe? Então, isso te ajuda a ficar mais fixo na leitura. Se não tá acontecendo nada interessante ou nada que, que pegue a sua atenção, né? Então, quando eles chegam em Valfenda, eu quero saber se o Bilbo tá lá. Eu quero saber o que o Passo Largo tem a ver com o Bilbo. Eu quero ver o que eles vão conversar, o que eles vão falar com os elfos. Tem toda essa curiosidade que vai movendo a gente pra frente. Qual vai ser o próximo empecilho? O que eles vão fazer agora? Essa pergunta tá sempre ali, sabe? E a comitiva vai passando por vários problemas, vários perrengues, que vão trazendo essas questões toda hora, assim, sabe? Então ali no começo os Cavaleiros Negros, sei lá como é que é o nome deles, mas os Cavaleiros Estranhos lá. Eles têm que correr logo porque eles têm que fugir desses caras. Eles chegam na estalagem e eles têm que achar o passo largo. E eles têm que fazer tal. Aí eles têm que sair logo porque os bichos estão atrás deles. Depois eles chegam em Valfenda com uma perseguição e etc. Aí beleza, tem uma calmaria. Aí eles saem porque eles têm que se apressar. E isso tá sempre ali, sabe? Isso é muito interessante. É uma ótima ferramenta de roteiro a se estudar também. E esse tem em mente durante a escrita e a arquitetura. Durante a arquitetura. Enquanto você organiza assim, capítulos e partes e acontecimentos, sabe? Eu acho isso interessante de se denotar numa obra bem escrita como essa. Aí a gente entra numa questão interessante aqui. O Tom Bombadil. O que raios é o Tom Bombadil? Eu não li Silmarillion, eu só li o Hobbit. Eu li pouquíssimo de Silmarillion, tipo, menos de um capítulo. Pretendo ler eventualmente, né? Se eu for fazer outra compra de Senhor dos Anéis, vai ser Silmarillion. Eu já sei que é uma leitura bem difícil de fazer pelo pouco que eu li dela, né, da obra. Mas o Tom Bombadil foi uma coisa que me pegou, assim, de um jeito que eu não vou esquecer desse personagem, sabe? Então, tipo, foram determinadas algumas regras, certo? Então, ó, o anel deixa fulano invisível. Ponto. Aí você introduz um personagem que ele quebra essa regra. Mas ele não quebra essa regra de uma forma que você fala, sem graça, pô, quebrou a regra que você colocou, você tá furando o seu próprio roteiro. Mas não necessariamente, porque não dá pra saber o que esse ser é. Ele pode ser um semideus, ele pode ser várias coisas. Então é deixado ali que
é deixado claro ali que ele é um cara muito velho. Ele é mais velho que muita... Um cara, entre aspas, né? Mas ele é um ser muito velho. Ele não tem medo do anel. Provavelmente já conhece o anel, né? Ele tem uma certa sabedoria ali sobre o anel. Ele fala de um jeito engraçado, ele se move de um jeito diferente. Ele me lembra muito o Bardo do League of Legends, cara. Você acredita? Tipo assim, ele tem esse jeito místico e esse jeito quase bobo, assim, sabe? E ele é casado com um anjo, é um bagulho assim, né? Com uma fada. É quase isso, né? E é muito interessante a presença desse personagem nessa parte. Eu não sei se Tolkien adicionou isso depois, assim. Tipo, terminando o livro, ele pensou, ele, né? Aí que tá, é complicado. Porque para ele contar o Senhor dos Anéis, ele tem que ter o Sauron. Ele tem que ter uma leve ideia de onde o Sauron veio. Para ele ter uma leve ideia de onde o Sauron veio, ele precisa ter uma origem do universo ali. Então dá para se entender que boa parte do Silmarillion ele já tinha idealizado ali naquela época. Então seria interessante pegar a diferença de publicação do Senhor dos Anéis para o Silmarillion, para ver se quanto daquilo ali ele poderia ter idealizado nessa época. Porque para ele ter um personagem como o Bombadil e como o Sauron, perdão, como Sauron, ele tem que ter uma idealização daquele universo muito boa. Isso demonstra quanta importância ele dava para isso, e é uma importância que a gente não vê aparecer nos dias de hoje, sabe? Assim como vários autores hoje em dia, né? O que acontece? Um livro faz sucesso, e aí a produtora, né, a editora, bota uma pressão ali para ter mais livros. Isso vai acontecer por todo lado, né? Não só na ficção, mas N com um N só, com E, sei lá como é que chama. N with one E, né? É isso? Eu acho que é esse o nome. Essa série de livros foi muito isso. Porque o primeiro explodiu, se eu não me engano, ele é fechadinho. E aí fizeram pressão para lançar mais. Eu acho que ela fez mais 5 livros. Né? O Harry Potter passou por isso também. Séries de TV passam por isso direto, né? Então você vai ver ali Supernatural. Pô, Supernatural passa por isso demais, né? Dexter também. Diversas, principalmente na TV isso acontece, tá? Mas é uma coisa que acontece também em livros. Mas dava pra ver que ele já tinha essa história fechada. A história do Senhor dos Anéis ela já estava fechada do início ao fim. Ele começa aqui, quando eles pegam o anel, e ela termina lá na frente. Isso é um questionamento que o pessoal traz também sobre Naruto, Dragon Ball e One Piece, né? Que, pô, parece que o bagulho não foi idealizado desse jeito. Até teve uma notícia que eu vi sobre o Mr. Robot, né? Parece que imitei um sapo, mas não. Mr. Robot. Robot. Enfim. Que em teoria, o escritor da série, ele já tinha o final escrito. Certo? E aí todo mundo falou, nossa, que foda, ele já tinha o final escrito. Pô, isso é o mínimo que eu espero, né? Porque eu não quero ver você cambaleando até acabar o dinheiro da série, como foi The Walking Dead. Eu não quero ver você inventando coisa nova para dar mais temporadas, papapá, sabe? Isso é uma coisa que acontece direto, sabe? E é uma coisa muito forçada. Mas dá pra ver, eu não sei nem como eu cheguei nessa linha de pensamento, se eu tô com raiva, mas dá pra ver que ele tinha isso muito bem fechado ali desde o começo. E ele tinha isso tão bem fechado que ele tinha personagens como Tom Bombadil já idealizados. Eu quero ver onde raios esse cara vai entrar. Porque não faz sentido você colocar ele. Se duvidar, vou trazer um desafio aqui. Isso é bem no começo do livro. Mas se duvidar, se você cortar o capítulo do Tom Bombadil, ele não tem tanta influência lá na frente. Esse é um exercício de roteiro que eu gosto muito de fazer. Você tem personagem X. Se você deletar ele, faz alguma diferença para a história? Você pode aplicar isso em toda a série, né, todo filme, livro, e você vai ver se isso faz sentido ou não. Então, por exemplo, teve um filme que eu assisti no cinema um tempo atrás, ele foi bem flopado, assim. É um filme de umas cidades que andam, né? É tipo uma distopia, assim, e tal, de cidades que andam. Pô, uma ideia interessante, né?
Elas são meio que uns tanques gigantes. Aí tem um personagem que é feito, aliás, pelo cara que faz o elfo de Valfenda lá, né? O cara que faz o Agente Smith. Se você deleta aquele personagem, ele não faz diferença nenhuma. Ele não, ele não, ele não fez nada no filme que tem alguma contribuição, assim, sabe? Nem que, ele atrapalhou fulano, e aí ele machucou ciclano, e aí o ciclano lá no final tava machucado. Ou, tipo assim, ele não faz muita diferença, você pode simplesmente deletar, ele é só uma pedra no caminho que não fez tanta diferença. E talvez o Tom Bombadil você possa fazer o mesmo. Claro que eu não acredito que dá pra fazer o mesmo, porque o Tom Bombadil ajuda eles lá nas suínas, né? Sem o Tom Bombadil eles não teriam sido salvos. Ele dá comida, ele ajuda com os burros ali, os cavalos, etc. Mas é um desafio a se ficar aí, sabe? Pra você experimentar esse tipo de questionamento na próxima obra que você dá uma olhada. Mas o Tom Bombadil é um personagem que me deixa muito bolado, sabe? Eu tive uma conversa com uma amiga minha e ela já leu todos os livros, ela é bem inteirada, assim, no Senhor dos Anéis. E eu tava na metade do livro quando eu conversei com ela sobre isso. Eu falei assim, pô, e o Tom Bombadil? Que porra é essa? Né? Como eu disse, eu não vou ir atrás da internet pra saber sobre isso. Porque aí eu pego a interpretação de outra pessoa e boto na minha cabeça e eu não vou ter minhas próprias ideias, né? Então por isso que eu não vou buscar nada sobre isso. Mas eu perguntei pra ela, pô, e o Tom Bombadil, que história é essa? E ela falou pra mim que ninguém sabe direito de onde veio esse personagem, o que ele é, pra onde ele vai, qual a origem dele, sabe? E esse mistério, não dar essas respostas, deixa muito mais intrigante esse universo, sabe? Deixa muito mais profundo você não dar algumas respostas, sabe? A falta de respostas faz você imaginar muitas coisas, assim como acontece na própria história humana, né? Tem muitas coisas que aconteceram que ninguém sabe exatamente o porquê aconteceu. Muitas coisas que a ciência não bota um ponto final e essa curiosidade, esse mistério acaba deixando as coisas mais interessantes mesmo. Então, por exemplo, por que as nossas mãos enrugam? É uma coisa que a gente não sabe explicar direito, né? Tem teorias que dizem que é para conseguir agarrar objetos de forma mais fácil embaixo d'água, né? Ou quando você está molhado. Tem diversas teorias, sabe? Tem várias coisas dessas que acontecem e que quando elas acontecem em livros, né, em obras, deixa tudo muito mais interessante, sabe? Isso você vai ver presente em qualquer coisa bem feita, assim, sabe? Até que em um certo momento, geralmente, né, o que acontece é que os autores acabam cedendo à comunidade dando respostas, né? Mas eu acho legal não ter resposta sobre o Tom Bombadil, porque ele vai ser sempre um mistério e é isso, sabe? Tem algumas coisas na vida que você não precisa esclarecer. Isso é um pensamento filosófico muito interessante também, sabe? Outro ponto interessante que eu notei durante a leitura, e aí a gente vai poder entrar no quesito de a escrita tediosa do Tolkien, é a forma poética, verdadeiramente poética, que ele descreve não só os ambientes, né, mas boa parte das coisas. Ele não é muito bom em descrever ação, isso eu vou ter que dizer aqui. Ele não é muito bom nisso, tanto que praticamente não tem muita ação no Hobbit, né? Uma das coisas mais cômicas sobre o Hobbit é que a Batalha dos Cinco Exércitos não acontece, né? Ela é cortada do livro, ela não é descrita. E é uma questão não de, isso é incompetência dele. Não. Ele reconheceu uma coisa que ele não é muito bom e ele faz o possível pra deixar a obra dele só com coisas boas, né? Isso faz sentido? Até certo ponto faz, e tudo bem. Mas eu acho interessante como ela é uma descrição de ambiente que ele faz, ela é extremamente original, sabe? Ela é extremamente original e ela não é, de forma alguma, classuda como é a descrição do Oscar Wilde, né? Que foi o outro livro que eu li esse ano. O Oscar Wilde, eu fico com um pouco de nojo do livro, sabe? Porque ele descreve as coisas de uma forma...
É legal a ligação que ele tem ali com flores e tal, que ele adorava muito fazer relações com flores. Isso é bem característico do Oscar Wilde, mas é tão classudo que dá um nojinho, assim, sabe? E não é uma coisa que acontece com o Tolkien. Ele descreve ali, principalmente, a minha parte favorita, assim, da descrição dele até agora, foi da parte que os hobbits estão na floresta e as árvores começam a querer matar eles. É muito bem feito, sabe? E aí a gente entra no quesito de ser boring, né? De ser tedioso. Que é uma coisa que muita gente fala, é uma coisa que eu ouvi bastante no Nerdcast, no Jovem Nerd principalmente. E é uma coisa a se notar, assim. Principalmente por conta da época que foi escrito, né? Então a gente vai ter muito disso, não só com ele, mas com outros autores também, né? E sobre outros tipos de obras. Na verdade, eu tava vindo várias coisas na minha cabeça que hora que eu poderia falar sobre. Mas atualmente, né? Vamos falar sobre coisas mais atuais que passam pelo mesmo caso, né? A criação de conteúdo audiovisual atual, ela passa por um problema que é a concorrência. Existe uma concorrência gigantesca em manter o seu usuário no seu conteúdo. E isso é originário, né, principalmente do TikTok. Então, o TikTok ele é uma scrollada, você está em outro vídeo, que começa imediatamente. Você não precisa dar play. Então, se fulano não te prendeu por mais de 2 segundos, scrolla e vai pro próximo, até alguém te prender. E isso está prejudicando bastante a criação de conteúdos mais longos, mais profundos, que acontece no YouTube. Então existe essa piada, principalmente nos Estados Unidos, no conteúdo americano, que é ter uma gameplay de Subway Surf enquanto alguém fala alguma coisa para manter o usuário preso naquilo. Então a relação que eu quero fazer aqui é como que a influência dos conteúdos do TikTok tá, tipo assim, o formato de conteúdo do TikTok tá sendo prejudicial para os conteúdos mais de vanguarda que tentam criar uma coisa um pouco mais complexa, um pouco mais profunda, de forma que é necessário um esforço a mais ou até um esforço cômico em copiar essa piada de que vou colocar aqui um Subway Surf para você ficar mais entretido e não pular o meu vídeo, né? Então, dá para ver um paralelo disso com livros, assim, também. Com outras mídias, não só com vídeos na internet. Então, a escrita do Tolkien, ele remete a uma época onde você não tinha tanta distração, você não tinha outras coisas para ler também, né? A leitura, tipo assim, o que eu sinto é que naquela época as coisas eram mais tranquilas, assim, no quesito que você leria o livro não para chegar no final dele e ir pro próximo, mas você lia pela experiência de ler aquela página, de sentir que você está passando por aquele lugar junto com os hobbits, sabe? É todo um enfoque, assim, na experiência daquele momento, né? E é uma coisa que os livros atuais não fazem muito, né? Pelo que eu vejo. Tem ali o negócio de ter que manter você preso aqui nesse livro e tem que ter uma reviravolta. Isso tá até na Agatha Christie, tá? A Agatha Christie faz isso muito bem. Todo final de capítulo tem um gancho pro próximo capítulo. Mas isso é diferente do que o Tolkien tá tentando fazer. O Tolkien tá tentando te colocar numa aventura que vai demorar. É uma aventura que é pra você sentir que tá demorando. Não é pra você chegar logo lá. É realmente pra você sentir que aquilo tá demorando, que você tá passando por aquilo. É uma experiência muito mais imersiva do que outros livros tentam fazer, sabe? E essa é a forma que ele achou também de encaixar a poesia linguística, todo o estudo de linguística e poesia que ele tinha, né? Que ele era um poeta, né? Primariamente. Toda essa poesia que ele tinha na aventura que ele tá te proporcionando. Então, tipo assim, é igual usar hack num jogo, né? Agora pro meu pessoal mais desse nicho. Ou hackear um jogo, né? Piratear um jogo. Tem o mesmo sentido, assim.
Se você entra num jogo e você tem tudo imediatamente, tipo um Clash of Clans, a dopamina de conseguir chegar lá é muito menor, não tem graça nenhuma. Né? E se você faz um hack ali no Stardew Valley pra conseguir uma coisa, a felicidade em conseguir aquilo é muito menor, porque o esforço de conseguir aquela coisa foi muito menor também, né? Então, a sua dopamina de conquistar algo é equivalente ao esforço de chegar lá. E o que ele tenta fazer é um pouco disso, sabe? Demonstrar essa aventura, né? Passar por essa aventura, de forma que o final seja muito mais reconfortante, muito mais especial, muito mais poderoso do que se ele subisse nas águias e deixasse um anel lá, sabe? Uma coisa que o Tolkien é muito conhecido por ter feito é essa criação do mundo, né? A criação de um mundo complexo de verdade. Um mundo que não só tem uma origem, não só tem uma história, não só tem sub-histórias, tem entidades, tem mitos, tem histórias de histórias. Teve um passado, lugares que existiram, lugares que deixaram de existir. Ele tem essa preocupação. E é uma coisa que ele, cara, é um reconhecimento muito merecido. Porque, tipo assim, vamos dizer que eu tô montando uma história de RPG. Eu não vou me preocupar com a cidade que o pessoal não vai passar. Eu vou dar o nome mais aleatório pra ela, mas nada a ver. Eu vou me preocupar nos lugares onde eu quero que eles passem, né? E quando você pega o mapa do Senhor dos Anéis e você começa a olhar ali, pô, eles estão no condado, eles vão pra Valfenda. Tem 1 milhão de caminhos que eles poderiam tomar dali. Tem 1 milhão de coisas que eles poderiam fazer dali. E o caminho que eles vão seguir não tá claro. Muito pelo contrário, ele tá muito escondido. Quando eu chego, por exemplo, quando eu cheguei em Moria, e quando eles chegam em Moria, eu fui procurar no mapa. Pô, onde é que tá Moria? E Moria tá escondidinho ali no meio das montanhas. Não é claro no mapa pra onde eles vão, sabe? Não é óbvio nesse sentido, sabe? Isso é muito interessante. A nomenclatura de todos os lugares ela é muito bem feito. Cada lugar tem uma história. E isso é muito profundo, é uma profundidade muito grande. É uma coisa que você vai ver acontecer em Dark Souls, por exemplo. Não no 2, mas nos outros. É uma coisa que você vai ver acontecendo em Elden Ring, que tem colaboração com o George Martin, né, do Game of Thrones. Então é uma coisa que você vai ver só em obras realmente trabalhadas, assim, de verdade. Quando você vê, por exemplo, lá o Harry Potter, lá vem o crítico de Harry Potter. Eu não gosto tanto de Harry Potter, tá bom? Tá dito. Ela tenta, mas ela não consegue muito bem. Eu vou ler os outros livros, eventualmente, quando eu terminar de ler as coisas que eu quero ler. Mas as coisas em Harry Potter não têm o mesmo peso. Eu não vejo aquela árvore e penso, nossa, essa árvore tem uma história aqui. Que eles estão batendo, tipo assim, eles estão chegando nessa árvore no meio da história dela. Essa árvore já teve uma história lá atrás que está sendo encontrada agora. Esse quesito de encontrar as coisas no meio do caminho, né? É muito interessante porque você sente o mundo envolvendo essa história e não a sua história inventando o mundo, né? E outra coisa que eu anotei aqui sobre isso são os ditados populares. Então, o cara se preocupou tanto nisso que ele criou ditados populares para cada raça, para cada povo. Então, esse aqui eu acho que são 2 ditados dos anões, se não me engano. Bonito é quem bonito faz. Fala, não, me diz, isso não é um ditado que poderia existir no mundo real? Tipo, não é uma coisa que você sente que você veria no mundo real? É muito, é muito. Ou, por exemplo, não rebrilha tudo que é de ouro. Isso puxa, assim, muito forte quesitos de ditados populares que existem na nossa cultura, sabe? E é interessante como que ele pensou em ditado, como que você cria um ditado popular, sabe? Como que você cria isso? Qual que é a lógica que vai por trás disso, sabe? Tem que parecer uma coisa que é dita há gerações. Tem que ser dito de uma forma que pareça que todo mundo sabe sobre isso. Então,
não só a preocupação em dar nomes, em criar histórias para lugares que nem sequer vão ser citados, não só essas preocupações, mas preocupações em criar ditados populares que vão ser usados uma vez, mas que trazem uma profundidade para os anões, por exemplo. Não rebrilha tudo que é de ouro. Então, eles que estão acostumados a lidar com minas, é claro que o ditado popular deles vai se referir a ouro, sabe? Cara, isso é uma profundidade muito legal. E claro que você pode entrar numa pira de alguma forma e fazer uma coisa dessa, mas é muito trabalho. Um quesito aqui que eu anotei e acabou me trazendo outra filosofia, né? É que durante a reunião de Valfenda, um dos, um dos personagens, ele, se eu não me engano, é humano, tá? É um dos humanos, não lembro qual deles. Mas ele comenta que a gente não pode usar, ou foi o Gandalf, não lembro. Mas ele comenta que a gente não pode usar o anel para derrotar Sauron. Porque se a gente usasse o anel para derrotar Sauron, a gente, né, quem usou o anel se tornaria o novo Senhor Sombrio. E isso é um ciclo que vai continuar para sempre até que o anel seja destruído. Talvez esse ciclo já tenha acontecido antes. É interessante pensar sobre isso, né? Talvez esse ciclo já aconteceu antes e a gente está tentando evitar isso agora. Isso também traria outra profundidade. Mas uma outra coisa que ele está querendo trazer aqui é que o poder corrompe, né? Então é um ensinamento, né, besta que está em vários lugares, né? Não só aqui, mas pô, em muitas obras você vai ver esse tipo de conhecimento, né? Esse tipo de fala. E é uma fala muito verdadeira, né? Por isso que está em tantos lugares. Mas é interessante pensar nessa questão cíclica, que muitas obras giram em torno de contar um dos ciclos que aconteceram, certo? Um dos ciclos que aconteceram está sendo contado agora. E se você parar pra pensar, obras muito bem feitas são através disso, né? Cara, é uma coisa que eu percebi agora, sabe? É uma coisa que eu percebi agora. Então, por exemplo, Star Wars. A primeira trilogia é um dos ciclos de rebelião entre o Império e os rebeldes, né? A outra trilogia, né, a trilogia dos anos 2000, é um pouco do mesmo, né? Sobe um governo, vem alguém, tira aquilo, aí refaz, aí vem alguém, tira, né? Essa ciclicidade da, da ditadura, do governo e etc., dos rebeldes, da rebelião, da tomada de poder. Então, o Senhor dos Anéis, né, se pauta muito nisso, né? Não só nessa questão governamental, mas na questão cíclica, tá? A gente tá falando sobre a questão cíclica aqui. Essa questão cíclica tá muito presente em Star Wars. Tanto que a nova trilogia, que foi horrível, eu só falo isso porque todo mundo fala, né? Mas tem algumas coisas legais que eu gosto. Mas não tô aqui pra discutir isso. Mas o que eles tentaram fazer é repetir o ciclo. O ciclo da primeira trilogia. Por quê? Porque deu certo. Deu certo antes, então a gente vai repetir esse ciclo. E ele deixa essa ideia de que esse ciclo que aconteceu com Skywalker vai continuar acontecendo. Né? Ele deixa essa ideia. Isso acontece também em Attack on Titan. Attack on Titan se coloca nesse lugar de que é esse tipo de coisa. Eu vou tentar não dar spoiler de Attack on Titan. Mas esse tipo de coisa já aconteceu antes. A gente está sofrendo as consequências disso. E a gente vai fazer isso de novo. E isso vai continuar. E esse ciclo repetitivo vai continuar acontecendo. Esse ciclo de tomadas, esse ciclo de vinganças. Então isso está presente aqui e também está presente em muitas outras coisas. E coisas bem escritas, tá? Então isso é uma coisa que se repete, né? Querendo ou não, nós seres humanos adoramos coisas cíclicas. A gente bota os dias da semana que são cíclicos perfeitamente, os anos, as estações, tudo que a gente faz, a gente gosta de coisas cíclicas, porque a gente gosta de saber o que vai acontecer. Mas no quesito de roteiro, isso é muito presente. E eu vou anotar para fazer uma outra reflexão um pouco mais profunda, analisando essa ciclicidade, tá? Outra coisa interessante, e é outra questão de roteiro, de coisas que são, né, de acordo comigo, bem feitas,
é a questão do passado, né? Então, você vai ver que por muitos lugares onde eles passam, sempre tem um tom de passado. Um passado bom que já se acabou e hoje em dia é uma coisa destruída, que nunca mais vai voltar a ser o mesmo. E é muito interessante ver que outras obras também se baseiam nessa ideia, sabe? De lugares onde você passa que foram antes algo e não são mais. Hoje em dia perderam esse essa essência boa que ela havia tido uma vez, né? Então você vai ver que isso acontece muito tanto entre os povos, né? Não o condado, mas os outros povos, né? Não os hobbits. Mas os anões, eles vão entrar ali em Moria e eles vão falar: isso aqui costumava ser uma mina que a gente tinha e ela foi tomada, ou coisas do tipo, né? Durante tal guerra. Você vai ver isso acontecendo principalmente com os elfos. Então eles vão passar em algumas florestas, vão falar: isso aqui era um lugar muito bonito, que não existe mais, isso aqui já foi muito bom. Em Valfenda você vai ver isso acontecendo em diversos lugares. E eu tenho certeza que cada vez mais vai acontecer, sabe? Isso me lembra um pouco, né, que eu anotei aqui, Shadow of the Colossus, né? Só que Shadow of the Colossus, ele aborda isso, né, pra quem não sabe, é um videogame, ele aborda isso de uma forma muito diferente, assim, com uma distância muito maior do que algo que uma vez já foi, né? Mas você vai ver isso presente em Skyrim, você vai ver isso presente em Fallout, você vai ver isso presente em Game of Thrones, em várias obras, assim, você vai ver esse tipo de glorificação do passado como uma coisa muito presente. Essa questão das ruínas de um povo antigo ou de um povo extinto é um tema muito recorrente, né? No Shadow of the Colossus, um pouquinho ali no Senhor dos Anéis, aí existiam elfos que eram dessa forma. Os hobbits, eles tinham uma espécie que era um pouco mais alta, que era um pouco mais aventureira, que foi extinta, isso está presente ali no livro do Hobbit. Essa vanglorização desse passado, ela acontece não só em livros, não só em filmes, mas na nossa própria vida mesmo, né? A gente lembra as coisas como sendo coisas muito boas, né? E talvez isso seja uma coisa que transpasse para essas obras, sabe? Então, quando eu lembro do Natal, os natais antigos eram muito bons, as pessoas eram muito mais felizes, né? Você vai ver o pessoal mais velho também, lembrando dos anos 2000 ali, que era tudo incrível, era tudo muito mais legal, hoje em dia é tudo ruim. Até mesmo quando você visita um lugar que você visitou quando você era criança, né? Você vai sempre ter essa lembrança nostálgica de que era muito mais glorioso, era muito mais grandioso também. E isso é uma coisa muito recorrente aqui no Senhor dos Anéis. Tanto para trazer esse sentimento de que a gente está próximo de um possível apocalipse, quanto para dar essa profundidade de coisas que existiram ali, né? Eu não tô... Quando você lê essas coisas, né? Quando você passa por isso, né? Você lê, você experimenta, né? Experiencia, isso dá um sentimento de que eu tô lendo uma das aventuras que existiu nesse mundo. Eu tô lendo uma das coisas que aconteceu no mundo, além das outras milhões. Isso dá uma ambientação, uma profundidade. Eu falo tanto profundidade nesse episódio. Uma profundidade muito maior. Isso te dá um senso de que aquele mundo existe muito maior. Né? É realmente essa questão de ambientação. Porque o que é um filme bem ambientado? O que é um filme com bom figurino? É o que te faz sentir que você está realmente ali. Um jogo bem ambientado tenta fazer a mesma coisa, né? Mas, enfim. É esse quesito, né? Essa questão de algo que já foi e ter essa presença te dá o sentimento de que você não está lendo um livro que foi escrito, mas você está passando por aquilo. Isso você vai ver é uma coisa recorrente em jogos, né? Porque o jogo ele tenta te colocar num mundo que não existe. Ele tenta falsificar um mundo que pareça real, que tente te convencer que ele é real, mas tem algumas coisas que sempre vão te trazer
para o fato de aquilo ser de mentira. Eu vou trazer uma indicação, né, no final do episódio de um canal que eu descobri que ele tenta achar esses lugares em jogos, tá? Eu vou falar um pouco mais sobre isso pelo final do episódio. Mas vamos continuar aqui. Vamos falar sobre o elefante na sala, tá? Todo mundo reclama disso, não só no livro, mas nos filmes principalmente, que o Frodo, ele não tem personalidade alguma. Ele não tem reação, ele nunca faz jus ao que acontece. Então, se acontece alguma coisa, você não vê a reação do Frodo. O Frodo ele não faz as coisas, ele não reage às coisas, ele é quase um boneco inanimado ali naquele mundo, sabe, naquela história. E se você seguir o sentido lógico da coisa, né, se você for ver isso como uma obra do Tolkien, né, não faz sentido algum, porque no Hobbit ele consegue fazer um ótimo protagonista, com boa personalidade, com desenvolvimento, né, mas no Senhor dos Anéis não. O Frodo ele é um tijolo, ele é uma tábula rasa. Então, o que eu tenho imaginado sobre isso é que o Frodo ele é realmente um quadro em branco. Ele é realmente uma tábula rasa, de forma que o objetivo dele era que você se colocasse no lugar do Frodo, que você projetasse a sua reação, a sua personalidade no que o Frodo tá passando, no personagem do Frodo. Só que isso não funciona muito bem, sabe? De forma que, tipo assim, a ideia era de forma que a sua reação fosse a reação do Frodo e a sua atitude fosse a atitude do Frodo. Só que isso não funciona tão bem, sabe? Se esse era o objetivo, não funcionou muito bem. Alguma coisa tem que fazer algum sentido nisso. Mas o Sam, ele é um personagem tão bom. Ele é um personagem que tem sentimento, ele tem reação, ele tem empatia. Ele gosta do burrinho dele ali que ele trouxe. Ele trouxe lá de Branderville, esse era o nome. Ele tem uma ligação com o mundo. Ele tem histórias, ele tem parentes. Ele tem pessoas que ele se importa lá do condado. E o Frodo não. O Frodo ele não tem reação alguma. Ele não tá nem aí quando as coisas acontecem. Isso não faz muito sentido. Não é uma conta que fecha pra mim, sabe? Então, se essa foi a ideia dele, não funcionou tão bem. Mas talvez se você for ler com isso em mente, faça um pouco mais de sentido, né? Mas é uma coisa que falta mesmo. Tá, agora eu quero comentar um pouquinho sobre a Floresta dos Elfos, tá? Quando eles chegam lá, é sugerido que eles vendem não, né? Vendar os integrantes da comitiva, né? Então eles entram nessa discussão de, tem que vendar fulano, tem que vendar o anão, porque o anão não pode ver isso aqui. E eles entram nessa discussão. E aí o Aragorn, né, o Passo Largo, ele sugere que tem que vendar todo mundo. Se for vendar um, vai vendar todo mundo. E daí o Legolas fala alguma coisa do tipo: ai de nós pela loucura desses dias. Todos aqui são inimigos do único inimigo. E mesmo assim, tenho de caminhar cego enquanto o sol brilha alegre na mata sobre as folhas de ouro. E essa fala do Legolas, ela é interessante porque ela traz toda a inimizade histórica que esses povos têm entre eles, né? Principalmente com o anão, mas traz essa questão de como que isso é impactante na história, né? Não só na história que a gente está lendo, mas em todas as outras, né? Em questões sociais que a gente passa até hoje em dia, quando inimizades históricas trazem esse tipo de situação, sabe? Então você vai ver esse tipo de coisa presente em vários lugares, né? Então esse quesito, né, essa questão da inimizade histórica entre os elfos e os anões, não só é usada para trazer essa profundidade, mas para fazer uma correlação entre coisas que acontecem no mundo atual, né? Então você vai ver isso acontecendo na Guerra Fria, você vai ver isso acontecendo durante o Covid, né? Durante também eu acho que foi uma epidemia de AIDS que teve ali nos anos 90, anos 80. E aí a gente sempre pega, tipo assim, o inimigo no Covid é o Covid. Mas o pessoal faz um jeito de converter e tentar bater em mais alguém. E tentar revirar isso pra fulano, pra ciclano. Você vê isso acontecendo direto.
E esse quesito ele é trazido também, né? Essa questão, dá pra fazer um paralelo, com filmes e obras de apocalipse zumbi, né? Onde, em certo momento, os zumbis passam a ser menor parte do problema. E a maior parte do problema passa a ser em lidar com as pessoas que estão presentes nesse apocalipse. Então, apesar dos seres humanos deveriam ser todos aliados contra o verdadeiro inimigo, que seria o zumbi, ou no caso Sauron, a gente não faz isso, sabe? A gente mantém essas inimizades históricas que são muitas vezes muito idiotas, ou fundadas em coisas nada a ver, ou coisas do passado, e a gente mantém isso como um rancor eterno, assim, né? Em que, mesmo em situações críticas de apocalipse, que os caras têm ido salvar o mundo, isso não é deixado de lado. E é interessante pensar em adicionar isso, talvez, na sua obra, né? Ou tentar ver isso em outras questões. Durante essa mesma passagem, né? Ele, ele traz essa questão do preconceito, dessa inimizade e preconceito que os elfos têm com os anões, né? Então um dos elfos, né, comenta: e nossas mãos mais frequentemente pegam na corda do arco do que a harpa. Então Merry comenta sobre a existência de elfos além daquela floresta e além de Valfenda. Então esse elfo ele pede para que ele conte destes elfos que o Merry conhece, né? Ao que o Merry responde: não posso, eu nunca os vi, nunca antes estive fora de minha terra. E se soubesse como era o mundo aqui fora, não acho que eu teria tido coragem de deixá-la. Ao que o Aldir, né, esse elfo, em questão responde: realmente, o mundo está cheio de perigos, mas ainda há muita coisa bonita. E embora atualmente o amor e a tristeza estejam misturados em todas as terras, talvez o primeiro ainda cresça com mais força. Isso a gente tem nessa isso deve ter tipo 2 páginas essa conversa. E tem tanta coisa aí dentro, sabe? Que a gente pode interpretar tanto sobre o trauma do Merry, né, dos hobbits, ao sair do condado e ver o preconceito, e ver a inimizade, as guerras, os horrores do mundo exterior, mas também a esperança desse povo que está isolado, esse povo que está escondido, de que o amor, uma coisa tão piegas, né? De que o amor talvez cresça com mais força do que o ódio, né? Esse, essa credibilidade no bem da humanidade, afinal de contas. E essa fala do Merry traz muito sobre a questão da guerra também. Tipo, eu não quero trazer pra isso, mas eu vou trazer pra isso eventualmente. Então, tipo assim, eu já vi algumas obras, né, que tratam da Primeira Guerra, onde na própria filmografia do Tolkien, ele é chamado pra guerra, né, durante a escola, né, durante a faculdade, e você vê várias pessoas comemorando, né? O pessoal achava que era uma maravilha, que era legal, que ia ser uma férias, assim, né? Que ia ser um lance. E aí eles passam por coisas horríveis. Se eles soubessem como era o mundo lá fora, talvez eles não teriam toda essa animação, né? Começando a chegar aqui na parte final, né? Eu queria comentar de novo sobre o formato da escrita da história, né? O jeito que é escrito, apesar do Senhor dos Anéis parecer um último ciclo de uma coisa que aconteceu muito tempo atrás, né, o último ciclo dessa história que a gente está passando, é interessante como ele continua escrevendo as coisas como possíveis histórias que serão lidas futuramente. Assim como o Hobbit é uma história que é lida hoje em dia, né, no tempo do Senhor dos Anéis, algumas partes do Senhor dos Anéis ela vai ser eventualmente contada em forma de canções, em forma de poemas, em forma de mitos, né? Então, no caso, o Gimli, né, o anão, ele pede fios de cabelos da Galadriel, né, que seria quase uma deusa aí. E parece algo que vai ser contado no futuro para defender uma aliança entre os anões e os elfos, ou um mito que vai ser contado, né, uma história que vai ser contada para defender uma aliança, para tentar diminuir um preconceito e etc, né? Então,
eu fico me perguntando, né, o que eu anotei aqui foi: eu não sei se são os acontecimentos ou todo o contexto formado em volta da relação dos elfos e dos anões, que foi construído desde o começo do livro. Algo parecido acontece no livro do Afonso Solano, As Pontes de Puzur, né? É uma história antiga, meio mitológica, que ela está sendo lida pelo protagonista. Eu me pergunto como que você faz para escrever algo que traga esse sentimento específico de que é um mito, de que é uma história que será contada no futuro. Sabe, será que tem algum pensamento por trás desse tipo de escrita, né? Então, o Afonso Solano faz isso bem, né, com alguns objetos presentes que estão presentes no passado, né? Quer dizer, alguns objetos do presente que aparecem no passado, né? Foi isso que eu quis dizer, mas a minha escolha de palavras foi um pouco confusa. Mas é interessante isso, né? Esse sentimento de que é um mito que eu tô lendo. E isso vai estar muito presente provavelmente nos contos inacabados ou na própria série, né, da Galadriel, que a gente vai ver sendo produzida pela Amazon, que eu não assisti ainda, vou ler mais umas obras antes de assistir ela, Anéis do Poder, etc. Mas é interessante essa forma de escrita no formato de um mito. Eu gostei muito disso na hora que eu li. Já chegando agora mais pro final do livro, né, a gente tem uma virada, de certa forma, que é praticamente um gancho aí pro segundo livro, que é uma segunda parte de um livro só, na verdade. Mas eles perdem um Gandalf, né? Existe ali a perda do Gandalf durante a mina, né? E a partir disso, a comitiva ela enfraquece muito, assim. A missão é praticamente considerada falida já. Desde o começo eles sabiam que era perigoso. E aí eles perdem o Gandalf e isso é tipo assim, putz, a gente tá muito ferrado para conseguir fazer isso a partir de agora. Então você tem a traição de Boromir, né, através de um certo tipo de corrupção ali, ele é corrompido pelo Anel, né? E o Frodo ele decide ir sozinho, né? E isso é muito doido, cara, porque ele tá indo pra morte certa, né? Se já era a morte certa e com a comitiva, perdeu coisa, né? Perdeu o Gandalf e depois ir sozinho é muita maluquice, sabe? E aí eu vejo isso, né, como um desenvolvimento do personagem também. Porque o Frodo ele sempre foi muito dependente de quem estava com ele. Então, o Passo Largo sempre foi uma figura ali muito presente, que sempre estava auxiliando muito eles. O Sam também, né, que acaba indo com ele também. Mas o Legolas estava ali presente sempre também. O Gandalf, né, que estava ali como uma figura de poder, de autoridade, que sempre estava fazendo os contatos para eles serem ajudados nessa tarefa. E o Frodo decidir sozinho, por não querer que outra traição aconteça ali dentro da comitiva, né? Já que só ele consegue ficar perto do anel sem se corromper, é interessante a decisão que ele toma, né? E uma decisão muito madura, que demonstra esse amadurecimento do personagem através desses, sei lá, 3, 4 meses que eles passaram aqui. Então é legal ver isso. E o fato do Sammy com ele, a gente pode tirar algumas coisas disso também. Primeiro é uma simbologia muito forte da amizade deles, né? Porque amizade entre aspas, né? Porque ele é quase um servo do Frodo. Mas eles estão literalmente indo pro fim do mundo junto, sabe? Uh, e é uma escolha interessante do Tolkien como forma de manter isso, né? Porque o que vai acontecer a partir daqui? A gente vai dividir a comitiva em núcleos narrativos. Então ele vai ter a facilidade, né, de poder utilizar cliffhangers mais, né, ganchos mais, mais fortes, né, porque ele pode ficar trocando de um núcleo para o outro, mas também ele precisa que ambos os núcleos sejam interessantes. Então, se o Frodo fosse 100% sozinho, ele não é um personagem bom bastante para manter esse núcleo engajável, sabe? Ele não manteria essa história realmente interessante, o Frodo sozinho. Por isso que é legal ver o Sam, né? Essa escolha do Sam com ele.
Outra coisa é deixar o Pippin, né, e o Merry junto com o Passo Largo e o Legolas. Né, é uma escolha legal, porque você tem um núcleo de personagens poderosos que tem uma forma ali de lidar com as coisas e que vão ter um destino diferente, sabe? E você tem o Frodo com o Sam indo numa aventura completamente diferente, desconhecida, num lugar que eles nunca foram. Então, eles estão entrando em Mordor agora, né? Eles estão ali no rio que ultrapassa pra Mordor. E eu achei, assim, uma escolha muito, muito boa, assim, muito interessante. Porque se a gente já tá lendo 500 páginas da comitiva junta, separa isso. Eu tô curioso pra saber como que eles vão lidar com as coisas separado. Apesar de eu ter algumas breves lembranças do filme, isso ainda me deixa intrigada para um próximo volume, sabe? Foi um gancho, assim, realmente muito, muito bem feito, que eu gostei bastante. Eu fiz algumas análises aqui que eu não tinha muita certeza, né? Não dava muito incerto dessas análises que eu fiz. Então eu vou passar por elas de uma forma bem rápida, assim, mais para deixar esse pequeno brilho, né? Dessa possível visão sobre esse ponto, né? Que foi o objetivo de ver algumas coisas relacionadas ao anel como sendo um paralelo a sentimentos complicados, né? Então, eu coloquei como uma questão de depressão e ansiedade, né? Então, vou ler aqui algumas notas que eu deixei sobre isso. Vou ler aqui algumas notas que eu deixei sobre isso, para ver se isso te gera algum pensamento sobre essa questão. Mas foi uma interpretação rápida que eu fiz, tá? É ver a jornada do Frodo como uma luta contra a depressão. Eu posso estar exagerando, mas para mim fez muito sentido. O anel, os serviçais de Mordor, o caminho perigoso e incerto, os amigos que fazemos no caminho, a tentação de colocar o anel, chegar em Valfenda e ter os maus espíritos destruídos, né? Pela aquela força praticamente mística, né? Das ondas. Dá pra fazer vários paralelos nesse quesito, né? Então você vai ver partes ali onde Frodo tá com uma tendência, tá com uma vontade muito forte de colocar o anel. Tantos momentos difíceis quanto momentos muito animados, assim, sabe? E para quem tem algum tipo de condição nesse sentido, seja em depressão, ansiedade, aquele outro que eu esqueci o nome, né? Como é que é o nome? Borderline, isso. Para quem tem alguma coisa desse tipo, né? Você vai ver esse tipo de tentação como uma coisa interessante, tipo assim, recorrente. Tanto em momentos ruins, como os serviçais chegando muito perto, né? E os serviçais aí de Mordor você pode interpretar como sendo inseguranças, você pode interpretar como sendo crises, ou medos, ou né, esse tipo de coisa, sabe? E como eles atacam ele durante a noite na estalagem, como eles atacam ele durante um distanciamento dos amigos. E você vê esse tipo de paralelo que é possível ser feito, sabe? Ou, por exemplo, quando ele chega em Valfenda, Valfenda é um lugar de segurança para ele, né? Porque ali vai ter o Bilbo, ali vai ter o Gandalf, ali vai ter uma presença, sabe? E a chegada dele ali dispersa esses espíritos de uma forma bem notável. E você pode fazer paralelos com isso, sabe? Apesar de que depressão, ansiedade não eram muito bem titulados nessa época, né, nos anos 50, mas não deixava de existir pessoas com situações parecidas, sabe? Também teve o Espelho de Galadriel, que a Galadriel ela mostra, né, esse espelho pro Sam e pro Frodo, onde eles podem ver um futuro incerto. Eles podem ver meio que mensagens confusas de coisas que podem acontecer. E eu fiquei pensando sobre isso no quesito de inseguranças, paranoias, cenários fictícios que a gente cria na nossa cabeça às vezes para tentar prever e controlar o futuro, mas que nunca dão certo,
né? E só fazem mal pra gente. E é uma coisa que, pô, quando o Frodo e o Sam olham aquilo ali, eles ficam muito perturbados, sabe? E eu fiquei me perguntando assim, pô, qual o sentido de colocar isso aqui em questão de roteiro? É pra criar um medo maior nos hobbits do que ia acontecer? Porque, querendo ou não, esse medo da escravização mundial e etc., né, que eles têm ali, ele é um medo reforçado em Valfenda e pelos elfos, mas que parece que não vai alcançar o condado, de certa forma, assim, sabe? Parece uma coisa distante. Será que isso foi colocado ali, né, o espelho de Galadriel, como uma forma de reforçar isso? E eu gostei de fazer esse paralelo, porque eles veem coisas que não existem, que provavelmente não vão acontecer. É uma cena, assim, a se ler separadamente, para tentar fazer esses tipos de paralelos separados, sabe? De forma sem contexto. Outra coisa que dá para se analisar é a questão das comidas, né, das refeições. Os hobbits, eles têm essa questão de comer, tipo, 4 refeições num dia, né? E durante o Hobbit, eu lembro disso ser muito mais uma coisa muito mais animada, assim. Mas aqui, ele tem essa descrição da comida sem graça e fria, que muitas vezes eles passam por algumas dificuldades ali durante a aventura. Isso me lembrou muito Matadouro 5, que é um dos meus livros favoritos sobre essa questão da guerra uh, e da listagem, etc. Por algum tempo, os hobbits continuaram conversando, pensando na jornada passada, nos perigos que teriam pela frente. Mas era tal a virtude da terra de Valfenda que logo todo esse medo e ansiedade foram apagados de suas mentes. O futuro, bom ou mau, não foi esquecido, mas deixou de ter qualquer poder sobre o presente. Enfim, eu acho que era mais isso. Realmente é um baita de um livro, tá? Então, pra você que tá querendo uma leitura profunda, uma leitura poética, uma leitura que não tem pressa pra acabar, eu consigo muito, tá? Compre o box completo, não compre um livro separado, porque não vale a pena. Espera alguma promoção, acho que eu paguei R$ 70 em todos os 3, o que foi muito bom. Foi uma leitura muito boa, assim, pra mim, que me trazia muito a paz, assim, durante a leitura. Tem muitos ensinamentos muito legais, sabe? Muitos paralelos que dá pra fazer, muitas questões interessantes. Eu espero que o segundo e o terceiro livro sejam tão bons quanto esse. Acho que foi uma leitura que complementou, assim, a minha visão sobre leituras de uma forma muito boa. Atualmente, né, só trazendo um pouco... trazendo um pouco do que eu tô lendo atualmente. Eu tô lendo mais um Agatha Christie, apesar de eu ter falado no último episódio que eu não leria tanto. Eu acabei trocando meu box com uma amiga, ela pegou o meu, eu peguei o dela. Então eu vou ler mais 2 livros da Agatha Christie. E se eu gostar desse e do outro que eu vou ler, porque eu vou ler o outro porque ele é traduzido pela Clarice Lispector. Eu quero muito ver como ficou isso. Mas esse aqui tá sendo bem interessante, A Extravagância do Morto. Passei da metade já. E depois que eu ler esse aqui, eu vou ler esse meninão aqui. Duna. Cara, olha esse livro, né? Olha o tamanho desse monstro. Ele é muito maior do que o Senhor dos Anéis em questão de proporção, tá? Ele tem 600 páginas. É um livro capa dura, fosca, com a capa original do livro, tá? Aqui dá pra ver o canto, ele é bem interessante. Então, tipo assim, essa é colocada como uma das melhores obras do sci-fi. Eu tenho Fundação ali. Eu gostei bastante do primeiro livro de Fundação. Espero reler ele para trazer um episódio aqui para vocês. Mas Duna, cara, Duna promete muito. Pelo que eu ouvi falar, eu não sei se é uma trilogia. Se for uma trilogia, eu não vou me animar tanto. Mas eu espero que esse livro ele seja fechado, sabe? Ele feche uma história ali. Mas de qualquer forma, essa é a minha próxima leitura do ano, tá? Se for pra ler um só livro esse ano, vai ser esse. Tá? E ele é um baita de um livro. Eu tô até sem espaço pra colocar ele aqui na minha estante, porque acabei enchendo ela. Mas enfim, eu tô bem animado pra ler Duna.
Foi um presente de aniversário do meu irmão, então tem esse carinho a mais. Eu gostei bastante do filme, apesar de não ter prestado tanta atenção e ele ser meio maluco, mas eu acho que eu vou gostar bastante. Essas 2 horas que eu tô gastando aqui gravando esse podcast era pra eu estar lendo, né? Tanto que eu fiz até meu cappuccino. Mas eu espero terminar esse Agatha Christie aqui logo logo, poder entrar numa leitura nova e espero que esse livro aqui me traga tantas ideias quanto O Senhor dos Anéis me trouxe. E espero continuar lendo O Senhor dos Anéis depois de terminar esse e ler mais um Agatha Christie. Eu acho que eu falei demais, 2 horas falando não é uma coisa que eu tenho costume de fazer. Por esse episódio foi isso, então. Esse foi a minha filosofia pessoal e as minhas ideias e pensamentos durante a leitura de Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel. E eu espero vocês no próximo episódio. Vou tentar ver algum filme pra gente falar aqui sobre e que traga esse tipo de reflexão também. Então até mais. Glorificação do passado como uma coisa muito presente. Ó, você viu? Você viu essa jogada de palavra que eu fiz?